Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Está começando mais um podcast Amo Família. Como eu sempre digo, é muito bom estar aqui com os nossos convidados, sempre trazendo um assunto importante, um assunto relevante, e hoje não vai ser diferente. Por isso, fique conosco até o final, porque a palavra, a mensagem, o bate-papo de hoje está simplesmente imperdível. Já dá o seu like, já envia um convite para todos aqueles que você ama e você quer muito bem para assistir o nosso podcast. Vamos para o nosso podcast de hoje. E aí, Cosme, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. No nosso podcast. Obrigado pelo convite, uma alegria sempre estar aqui, né? Muito feliz por esse momento para a gente falar de coisas que dizem respeito ao reino de Deus e a alcançar as pessoas, né? Com certeza. O Cosme é pastor de uma linda igreja, ele é psicólogo. Você tem outra formação? Vocês têm algumas especializações. Algumas né? especializações, parentalidade, psicanálise. E você também é consultor? Consultor de gestão de pessoas. E treinador. Treinador. Aí, muita coisa. E hoje, eu o convidei porque ele lançou um livro, né? Deixa eu dar uma olhadinha no seu... Ele lançou esse livro aqui, ó, Além das Cicatrizes, né? Além das cicatrizes. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar. Como o ato de perdoar pode reconstruir sua vida. O que te motivou a escrever esse livro, Cosme? Bom, eu estou aqui já com o senhor há quase 10 anos, né? A gente aqui muito envolvido nessa área de família, de casais, e a gente acompanhando as pessoas e, claro, incentivo muito do senhor, né? Sempre nos incentivando a escrever, até que chegou um determinado momento que fez sentido para mim falar sobre esse aspecto do perdão, né? Acabou conciliando com uma das ministrações que a gente faz aqui, com as pessoas que a gente acompanha, e a gente começou a ver muitos milagres nessa área de relacionamentos e a maneira como o perdão traz o equilíbrio, traz a vida, vivifica a família. E essas histórias, culminando com a nossa jornada aqui, dado o fato também de ter cursado psicologia, o Espírito falou na minha alma. Chegou a hora de escrever um livro que eu acredito que tem, assim, alcançado muitas pessoas e tem tido bastante relevância, assim. Eu concordo quando alguns treinadores dizem que o sexto pilar da inteligência emocional é essa capacidade de perdoar e pedir perdão. Porque eu entendo assim, que uma pessoa que tem inteligência emocional, ela entende que o perdão é um ato de uma pessoa inteligente. Com certeza. Por quê? Quando a pessoa... Essa ausência do perdão, ela acaba suprimindo e eliminando muitos adjetivos e habilidades numa pessoa. Quando a pessoa ela entende, né, ela entra nesse ambiente da inteligência, ela começa a perceber o mal que a ausência do perdão está fazendo a ela. E aí ela entende que ela precisa largar essa bagagem para que ela tenha mais fluidez, para que ela consiga avançar melhor. E aí tem um outro aspecto, né? Nós estamos expostos a ofensas todo o tempo. Se você não tiver esse time da inteligência emocional, que você precisa deixar algumas coisas para você continuar avançando, você não progride. E o lugar onde a gente mais experimenta a ofensa é no ambiente familiar. Eu costumo dizer que lá na empresa você convive com a pessoa por um tempo. Né? Por exemplo, alguns amigos estão distantes, até alguns parentes estão muito distantes. Agora, com quem você está mais perto, a possibilidade da ofensa é muito maior. Por isso que eu acho que o principal ambiente onde nós sofremos ofensas é o ambiente familiar. Né? Sim.
Eu costumo dizer que quem não tem os meus afetos não me fere. Então, se eu não tenho essa proximidade, essa pessoa ela não tem essa capacidade de me ferir. E aí eu costumo fazer uma distinção entre a ofensa e o ferimento. Então, se você está longe de mim, você pode me ofender, mas essa distância que vai determinar se a ferida vai abrir ou não. Então, é dentro de casa que a gente lida com a ingratidão, com a rejeição, é o ambiente ali que a gente, na verdade, eu ia usar o termo que a gente menos espera ser ferido, mas é o ambiente que, de fato, ali é onde mais ocorre essa situação. Eu costumo usar um texto bíblico de Davi, né? Salmo, o salmo que ele fala da relação dele com Absalão. E ele usa um termo assim: se fosse o inimigo, eu saberia como me defender. Aí eu costumo dizer que, se fosse alguém distante, Davi teria repertório para lidar com isso. Mas quem feriu ele foi Absalão. E aqui ele fica desprovido de qualquer ação. É um filho, né? É um filho. É um filho. Como é que você lida? É bem mais fácil você resolver essa questão da ofensa e da ferida quando está para o lado de fora. Isso mesmo. Mas eu separei aqui, ó, as 10 maiores dúvidas que muitas pessoas geralmente têm sobre o perdão. E uma delas é: perdoar significa esquecer o que aconteceu? Porque tem pessoas que pensam, né, que perdoar é você realmente esquecer o que aconteceu. E não é, né? Não é. Inclusive, nesse livro aqui, eu fiz uma sessão só explicando o que o perdão não é. Para a pessoa ter essa clareza. Perdoar não é ser passivo, perdoar não é você aceitar tudo, e perdoar não é esquecer. Né? Porque a gente não, a não ser que seja uma patologia, a gente não vai perder a memória. Né? Perdoar é a gente... Só se você tiver um Alzheimer. Só se você tiver um Alzheimer. Perdoar, na verdade, você vai se lembrar de tudo que você viveu, mas você não vai ter um vínculo emocional com aquilo. Porque quando você perde esse vínculo emocional, começa a fazer sentido na vida para você. Então, perdoar é o quê? Você vai lembrar, mas não tem vínculo de emoções. Não tem dor, né? Não te arremete a nenhum lugar. Que nem hoje o senhor estava comentando a respeito de cheiro. O cheiro te leva a algum lugar. Então, quando você está ferido, você passou por um evento traumático, você vai trazer a lembrança daquilo e aquilo vai gerar dor em você. Perdoar é você desvincular essa lembrança da dor. Não, isso é maravilhoso. Eu costumo dizer que só Deus tem o poder da autoamnésia. Eu ouvi um pregador dizendo que quando a Bíblia fala que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento, aquilo é literal. Ele fala, porque Deus tem esse poder de realmente falar, ó, não me lembro mais. Até ele usou assim, uma ilustração, ele falou assim: você chega para Deus amanhã, você pediu perdão hoje, ele te liberou perdão, e você chega para amanhã e diz para ele: pai, aquele pecado ainda está me incomodando. Ele vai perguntar: mas que pecado? É isso mesmo. Entendeu? Porque Deus tem esse poder. Agora, eu não tenho, você não tem, nós não temos. Uma outra dúvida de muitas pessoas, eu acho que essa daqui vai fazer muito sentido para muitos que estão nos assistindo. Perdoar significa que eu tenho que me reconciliar e conviver com quem me feriu? São duas coisas distintas, né, pastor? Perdoar é uma coisa, conviver é outra coisa. O perdão, ele pode ser incondicional, tá, ao comportamento do outro. Agora, a convivência, ela está relacionada ao convívio no meu ponto de vista. Então, eu posso perdoar alguém, liberar esse alguém, me esquecer de tudo que ele me causou e seguir a vida. Agora, a convivência, ela tem a ver com o comportamento do outro, né? Com caráter, com integridade, com comportamento. Inclusive, a Bíblia estabelece alguns limites saudáveis. Por exemplo, Provérbios 22, 24 e 25 diz assim, ó: não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. Olha só, perfeito. A Bíblia está sendo clara. Muito clara. Certo? Não andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas. Ou seja, a gente precisa tomar muito cuidado com essa interpretação equivocada. Não, você tem que perdoar e você tem que conviver. Então, a convivência é uma outra história, né?
É uma outra história. E às vezes muitas pessoas se perdem dentro do ambiente por não entender isso. Então ela pensa que perdoar é preservar essa convivência, né? Mas o próprio provérbio fala, não ande com esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa vai te corromper, vai te contaminar. Vai te fazer mal. Vai te fazer mal. E essa ferida faz com que você se torne, projete essa pessoa nos outros. E aí você começa a multiplicar isso, né? Exatamente. São pessoas tóxicas. São pessoas tóxicas. Uma terceira dúvida de muita gente é como eu realmente... Como eu sei que realmente eu perdoei? Entendeu? Essa é uma pergunta de milhões. A gente sempre fala que perdão é uma jornada, né? É um processo, né? E esse processo, ele começa na decisão. Eu costumo dizer que não vem pela vontade, começa pela decisão. Até porque, né, a vontade é de matar o outro. a vontade é de acabar com o outro, né? Esse é o sentimento. Esse é o sentimento. Quando eu fui assaltado dentro da minha própria casa por alguns homens que tentaram estuprar minha esposa, foram 2 vezes, eles entraram em 3 dias. Quando os caras saíram, a minha vontade era, se eu encontrasse eles no caminho, passar com o carro por cima, mesmo. Porque esse é o sentimento, que é legítimo, né? É legítimo. Agora, o que você faz com ele que... É natural, você vai sentir, não tem como você não sentir isso. Então, a decisão vai guiar a tua vontade. E como é essa decisão? Essa decisão é diária. Jesus está no Getsemane, eu acredito que a vontade de Jesus, quando ele faz aquela oração, passa de mim esse cálice, não está ali. Sim. Mas ele coloca a decisão na mão de Deus, e ele toma a decisão. Só que ele precisa tomar aquela decisão naquele momento, ele tem que tomar aquela decisão quando Judas vem até a ele, ele tem que tomar aquela decisão diante do Sinédrio, ele vai tomando aquela decisão até a cruz, até que ele ressuscita. E aí, naquele momento ali, já não existe dor. Então, como que eu sei que eu estou liberto disso? O Senhor falou a respeito de uma coisa muito poderosa, a respeito de que Deus lança no mar do esquecimento. Tá? Eu li um livro que o autor ele falou, inclusive eu escrevi isso aqui, que o perdão é uma promessa. Você faz uma promessa ao outro. Promessa do quê? De você não tocar mais nesse assunto, de você não se lembrar mais. E isso é libertador, pastor. Sabe por quê? Eu vivi um grande desafio na minha vida conjugal com a minha esposa. E a minha esposa, quando ela me perdoou, ela me fez uma promessa. E essa promessa, essa decisão, conduziu à vontade dela. Então, assim, o tempo passou e daqui a pouco ela percebeu que ela havia perdoado. É quando você faz do ato ou da ofensa um ponto de autoridade para você ser cura na vida dos outros. Quando você consegue falar disso, quando você consegue compartilhar isso, quando você consegue trazer outras pessoas para esse lugar da cura, significa que você perdoou, venceu. E aí eu coloquei aqui que, por exemplo, algumas coisas que revelam, não é, que a pessoa perdoou, e com certeza isso está no seu livro também. Por exemplo, a ausência de rancor. Você já, quando encontra a pessoa, você já não tem aquele sentimento de raiva contra ela, né? Capacidade de orar pela pessoa, né? Porque quando eu começo a orar, Jesus disse para orar para os inimigos, né? Isso aí. Então, quando eu consigo orar, dizendo, Senhor, abençoa aquela pessoa, significa que você perdoou. Então, quando você deseja o bem para quem te feriu, essa é uma das evidências de que você perdoou. E essa sensação de paz interior e ausência do desejo de vingança, né? Vale a pena, pastor, a gente pontuar que esse lugar, ele não vem sem enfrentamento. Para que a pessoa não entre numa passividade, né? Eu vou esperar diluir tudo isso aqui. Não. Porque quando você é ofendido, todo o seu sistema cognitivo, o que ele vai fazer com você? Ele quer te proteger. Então, como que ele te protege? É com as emoções. Então, ele usa as emoções, como o Johnny diz, para fazer você se mover. Isso. Não é? Então, assim, o que você tem que dizer para si mesmo? Que essa pessoa não oferece mais perigo. E isso não vem sem um enfrentamento. Então, você começa o quê? É a decisão diária. Você começa a tentar orar por essa pessoa. Eu atendi uma paciente um tempo atrás, ela viveu um processo muito doloroso numa igreja. E ela saiu de lá muito ferida. E ela saiu com dificuldade de encontrar o líder.
Ela fugia do líder. E aí ela trouxe essa demanda para o ambiente clínico. A gente conversou, falamos algumas coisas, pontuamos algumas coisas, e eu disse para ela, você precisa fazer isso de forma homeopática, até que você vai perceber o quê? Que você não vai sentir mais essa coisa quando você encontrar com ele, de fugir, esse tipo de coisa. E aí foi quando ela falou assim, poxa, eu encontrei o fulano num restaurante e eu não senti mais vontade de fugir dele. Olha que bom. Mas essa é uma das evidências. Essa é uma das evidências. De que realmente o perdão foi liberado, né? Uma outra dúvida aqui, a dúvida número 4, é possível perdoar e ainda sentir mágoa? Não. Aí não dá, né? Hebreus vai falar que... eu entendi pelo texto de Hebreus, né, que diz assim, ninguém se prive da graça. Isso. Deixando brotar em vós a raiz de amargura. Quando eu sinto mágoa, eu me privei da graça. A graça não me alcançou nesse lugar. E a gente usa uma ilustração na mensagem que você prega, e nós pregamos aqui, é que perdoar é lançar o lixo emocional fora. E um dos lixos é a mágoa. É a mágoa. Entendeu? Então, não é possível você falar que você perdoou. Não tem como. Mas se a mágoa ainda azeda o seu coração. Né? É só a gente olhar para o José, né? Que quando ele tem o primeiro filho com a egípcia, ele fala, Deus me fez esquecer de toda a casa do meu pai, daquele sofrimento que ele viu. Não existe mais mágoa dentro dele. Agora, eu costumo dizer uma coisa, como é que Deus faz você ter esse esquecimento dos sentimentos? Por exemplo, se você pegar as suas emoções e entregar ela à raiva, ela vai te levar à vingança. Se você pegar as suas emoções e entregar ela à tristeza, ela vai te levar a uma depressão. Agora, José, ele entregou as emoções dele a Deus. Ele chegou para Deus e falou, toma aqui minhas emoções. Deus olhou para ele e falou, José, já que você me entregou, eu vou fazer você esquecer, cara. Então, quando você leva essas emoções para a cruz, de fato, a tendência é a graça te alcançar e você não viver esse ambiente de mágoa. E é aquela pergunta que a gente tem que fazer sempre e levar a sério, né? No meu lugar, o que faria Jesus? Essa é a pergunta. No meu lugar, o que faria Jesus? Se ele disse, olha, me copiem. E a gente tem um problema muito sério com isso. A gente vai dar uma aula depois aqui, né, no Talk, e eu vou falar sobre isso, a relação entre Deus, Jonas e Nínive. Porque chega num determinado momento que Nínive para Deus está resolvido. Está resolvido. Está perdoado. E o Jonas faz o quê? Ele sobe em algum lugar, se isola, porque essa é a condição do magoado, ele se isola, vai para um determinado lugar e a Bíblia vai dizer que ele fica esperando para ver se Deus talvez muda de ideia. É interessante que o magoado, ele quer que todos fiquem magoados também. Inclusive Deus, né? Inclusive Deus. Inclusive Deus. Agora tem uma outra dúvida aqui, como posso perdoar alguém que não pediu desculpas ou não mostrou arrependimento? A gente volta naquele ambiente de coisas distintas. Uma coisa que eu costumo dizer, inclusive eu escrevi um pouco sobre isso aqui, o perdão, ele não é reciprocidade. Porque se você aguarda... Ele é unilateral, né? Se eu aguardo o Senhor fazer algo para que eu tome essa decisão, não é perdão, é reciprocidade. Exatamente. Eu estou te dando uma resposta ao seu comportamento. Perdoar é independente do teu comportamento. Perdão, não estou falando convivência, relacionamento. Até porque o perdão tem a ver com você. Isso. E não com quem te ofendeu. Isso mesmo. Né? É isso mesmo. Quando você perdoa, o primeiro a ser alcançado não é outro. É você. É você. Quem foi que disse que perdoar é libertar alguém que estava preso para chegar em casa e descobrir que o prisioneiro era você? Isso mesmo. Alguém disse isso. Então, às vezes a pessoa ela fica dentro desse ciclo porque ela acha que perdão é beneficiar o outro. Mas, na verdade, não.
Quando você perdoa, o primeiro alcançado é você. Eu gosto de falar, o pastor, a respeito de Cristo, quando ele dá aquele brado, que ele diz assim, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Um dia eu estava orando sobre isso e meditando sobre isso, né? Eu achei muito interessante a maneira que o Espírito tratou isso comigo. Jesus olha para toda aquela gente que está maltratando ele e ele fala, Deus, perdoa eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo. É como se Jesus, naquele momento que ele está crucificado, ele estivesse dizendo aos céus, ao mundo espiritual, o que está acontecendo aqui não tem a ver com eles. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei por que eu estou aqui. Eles não sabem. Pode ser o João, poderia ser a Maria. Qualquer um estaria ali naquele momento, porque o que está acontecendo aqui tem a ver comigo. Tem a ver com o que eu estou fazendo. Tem a ver com o que eu estou produzindo. Então, o perdão é isso. Exatamente. E não depende. Aí as pessoas dizem, pastor, mas se eu for pedir perdão e a pessoa não me perdoar, já não é mais com você. Entendeu? E se eu disser para a pessoa que eu perdoei ela e ela dá as costas para mim, também já não é mais com você, entendeu? Por isso que o perdão, ele é unilateral. Isso mesmo. Entendeu? A sexta pergunta é a dúvida, né? O perdão pode realmente trazer cura emocional? Inclusive, você pode confirmar ou não, eu já ouvi testemunho de pessoas que estavam doentes e quando liberaram perdão, foram curadas. Acho que porque somatizou, né? Somatizou. Um problema emocional. Né? Na verdade, essa raiz de amargura, ela acaba trazendo uma enfermidade para a alma. E com o tempo, a tendência é isso somatizar para o corpo. Então, tem muitas pessoas hoje que passam por processos de enfermidade no corpo, porque elas guardaram essa mágoa, né? Essas pessoas estão mais suscetíveis a desenvolver câncer, todos esses aspectos. Falando em câncer, eu estava ouvindo, acho que era a doutora Anete Guimarães, e ela disse algo, rapaz, assim, que eu nunca tinha ouvido. Ela falou que o câncer, todos nós temos células cancerígenas, né? Só que nós temos células que nos defendem. É como se fosse um exército de proteção. Aí ela falou que a mágoa, ela mata as células que nos protegem do câncer. Por isso que uma pessoa muito assim, amargurada, ressentida, pessoa com desejo de se vingar, a probabilidade de ela desenvolver doenças, inclusive o câncer, é muito grande. Né? Ela está muito mais suscetível a isso. Olha como isso é sério, hein? É muito sério. Existem pessoas que entram nesse lugar da mágoa e ela se transmuta, ela se torna uma outra pessoa. Ela perde a capacidade do olhar, a capacidade do ouvir. Isso, na verdade, se torna, não num sentido literal, mas se torna um câncer nas emoções dela. E ela deteriora tudo aquilo que Deus construiu de bom dentro dela. E ela vai se tornando uma pessoa tóxica, né? Porque tem pessoas que no ambiente em que ela chega, ela espalha toxina, né? E aí, quando ela sai, as pessoas dizem, mas que coisa, ficou um clima ruim aqui. Né? Olha só que coisa. Porque a gente tem muito... esse exemplo, por exemplo, na casa do filho pródigo. A Bíblia vai dizer que havia uma atmosfera de luto naquele lugar. Né? Basicamente essa atmosfera que toma conta da pessoa, se apropria. Por quê? Onde ela chega, ela só sabe falar da dor dela. Isso. E aí, é a raiz de amargura que vai saindo, né? Ela não quer sair daquele lugar. Ela quer trazer os outros para aquele lugar. Muitas vezes movido pelo vitimismo, aquela coisa toda ali da dor dela, de expor o outro. E aí ela se torna tóxica em qualquer ambiente. E daqui a pouco, é muito sério isso, porque o próximo passo dela é o isolamento, a solidão. Aí ela começa a ter mais dela mesma o tempo todo. Isso aqui entra num quadro depressivo, daqui a pouco começa a entrar as ideações suicidas. Exatamente. E Deus livre e guarde essa pessoa, daqui a pouco ela está tirando a própria vida. Exatamente. E é interessante que alguém disse que uma ferida não curada te governa. E é uma verdade, né? Uma ferida não curada te governa. Mas tem uma outra dúvida dentro dessas 10 que a gente levantou aqui, que é
Isso aqui é interessante, que parece ser simples para alguns, mas para outros é um desafio. Como perdoar a mim mesmo por erros passados? Porque eu conheço pessoas que falam, pô, eu não consigo me perdoar. Isso é muito bom, muito bom isso. A culpa, eu li um escritor uma vez, e ele disse que a culpa é querer fazer mal a si mesmo. A culpa é querer fazer mal a si mesmo. Então, muitas pessoas carregam essa coisa, essa culpa, esse peso, esse fardo, e esse lugar, ele é desafiador de se libertar dele. Eu costumo dizer que a pessoa ela precisa olhar muito para aquilo que o apóstolo Paulo diz. Porque a pessoa que ela fica presa nesse passado, nesse lugar, ela não consegue olhar para o futuro e ver solução na vida. Porque ela acha que ela tem que voltar lá atrás. As decisões erradas, as palavras erradas. E nesse lugar aqui, a gente precisa, no ambiente terapêutico, a gente aponta a pessoa para o futuro, aquilo que está à frente. No ambiente teológico, bíblico, a gente aponta a pessoa para a cruz. Porque quando você passa para esse lugar de cruz, porque inclusive perdoar a si mesmo, né, é uma renúncia. Por quê? A pessoa precisa renunciar essa escolha, essa decisão, e ela acreditar que a graça de Cristo alcançou ela. E é interessante que quando a gente afirma que a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes e o orgulho é a raiz que alimenta todos os outros pecados, esse pecado de não se perdoar também tem como raiz que alimenta o orgulho. Isso aí. Por quê? Porque quando eu não me perdoo, eu estou me colocando numa condição de mais justo do que Deus, mais santo do que Deus. Então, isso mesmo. Então, se Deus, que é soberano, santíssimo, perfeito, liberou perdão, então quando eu nego perdão para mim mesmo, eu estou achando que sou melhor do que Deus. Entendeu? Isso é o orgulho. E é o orgulho. E toda vez, pastor, toda vez que você entra nesse lugar, que você quer ser melhor do que Deus em alguma coisa, você traz prejuízos terríveis para a sua vida. Você quer ser mais misericordioso, você quer ser mais amoroso, você quer ser melhor do que Deus. Você traz uma carga para você que você não consegue suportar ela. E essa é a pergunta num diálogo interno, né? Se Deus, que é soberano, que tem o controle de todas as coisas, que é o Santíssimo Senhor, me liberou perdão, por que eu, tão miserável pecador, não vou me perdoar? Até porque se perdoar é abraçar o perdão do próprio Deus, né? E às vezes a pessoa ela fica dentro desse ciclo porque ela está como água parada. Perdão é uma escolha nas duas direções. Seja para eu perdoar alguém, seja eu para me perdoar. É uma decisão. Então, existem até pessoas, pastor, que esse lugar se tornou a recompensa dela. Tem gente que a dor se tornou a recompensa. Ela achou alívio nesse lugar, porque ela atraiu olhares, porque ela chamou a atenção, porque ela arrumou uma desculpa para procrastinar. Eu sei que cada caso é um caso, mas existem pessoas que fazem isso. Ela arrumou desculpa para não seguir em frente, ela arrumou desculpa para abandonar a vida, para abandonar o evangelho, para abandonar o relacionamento. Virou uma muleta, né? Virou uma muleta. Nós temos uma pergunta aqui, quanto tempo leva para perdoar alguém? Quanto tempo leva? Mas antes de responder, vamos falar um pouquinho do seu livro. Mostra o seu livro e fala um pouquinho, porque eu gostaria que todos os que estão nos assistindo adquirissem. Nós vamos deixar aqui o @, certo? Vamos deixar aqui o link na descrição. E eu quero que o Cosme fale um pouquinho do livro agora. Eu vou ler um trecho, vou dar uma degustação aqui, que eu acho que vai despertar no pessoal aí a vontade de querer ler esse livro. Tem uma seção aqui que eu vou falar a respeito daquela palavra de Jesus e aquela conversa entre Jesus e o Pedro, 70 vezes 7. A gente começa assim, ó. O ressentimento nunca curou ninguém. Ele nunca aliviou a dor de ninguém.
O rancor nunca restaurou um coração partido. A amargura faz promessas que jamais poderá cumprir. A amargura, com suas promessas enganosas, nos diz que manter o ressentimento nos protegerá de futuras dores, que nos dará poder sobre quem nos feriu, mas, na realidade, apenas perpetua a dor, prendendo-nos em um passado que não pode ser alterado. A esperança de que o ressentimento possa consertar um coração partido é uma ilusão, pois ele apenas intensifica a ferida. Que coisa. Se você quiser saber mais... Muito bom. Tem muita coisa legal aqui, ó. Só para vocês entenderem, esse livro aqui é prefaciado pelo meu pastor, meu mentor, pastor Josué Gonçalves. E eu também tive assim a honra extraordinária da apresentação do Salomão nesse livro. Então aqui eu trago o significado do perdão, os aspectos de uma ofensa, raízes de amargura, aquilo que o perdão não é, 70 vezes 7, a jornada do perdão, os benefícios transformadores do perdão, vivendo além das feridas, vivendo além das cicatrizes, vivendo além dos ofensores. Todos esses aqui são tópicos que a gente colocou aqui. E é assim, a gente, assim, com muita direção divina, esse livro é um livro acadêmico, fizemos muita pesquisa para escrever esse livro, também banhado de teologia, com muito carinho, assim, eu orei a Deus, coloquei no coração, Senhor, eu preciso de um manual para ajudar pessoas a se localizarem nesse lugar, entenderem o que estão passando, como lidar com isso, para que isso produza esperança no coração dessas pessoas. E é o que a gente colocou aqui dentro desse livro. E se você quer adquirir o livro, você pode, tem aí o @, pode mandar um direct, vamos deixar aqui o link. Como é que as pessoas podem adquirir o livro? Além das cicatrizes.com.br. Aí você vai comprar direto com a nossa equipe. Então já vamos deixar aqui na descrição do vídeo. E a gente tem na Amazon também. Se você jogar lá na Amazon, a gente também... Além das cicatrizes. Isso aí. Vamos responder então agora essa questão. Quanto tempo leva para perdoar alguém? Isso é subjetivo, né? A gente entra na subjetividade do ser humano. Duas histórias. Recebemos aqui no SOS um casal, há uns 8 anos atrás, e eles não eram cristãos, aceitaram Jesus aqui, decidiram se perdoar, começaram a jornada do perdão. Levou algum tempo, né? Eu me lembro que ainda ali no 4º ano, ainda, a pessoa ofendida ainda tinha algumas crises, procurava-nos, conversávamos, e aí conseguiu seguir em frente. Tem uma outra situação, há um ano atrás, recebi um casal, e logo que eu os recebi, veio à tona, né? A vida do ofensor, o ofendido descobriu todas aquelas coisas, e aí nós mergulhamos na vida desse casal, enviei eles para cá, no SOS, passaram pelo processo, e agora, pouco menos de um ano, eles estavam assim, completamente restaurados. Então, eu acho que o tempo é um fator determinante, primeiro, do ofendido. O ofendido, ele tem que fazer escolhas a ponto de se libertar da mágoa, do ressentimento. Eu digo uma coisa, que sentir é natural, ressentir é uma escolha. Que é sentir de novo, né? É sentir de novo. Porque sentir é aquilo que o ofensor fez com você. Ressentir é aquilo que você está fazendo com você mesmo, exatamente, com aquilo que o ofensor fez com você. Então, eu gosto, Cosme, de usar aquela ilustração de uma perna quebrada, né? Então, eu sempre digo que é um processo e é cirúrgico, né? Então, por exemplo, uma pessoa quebrou a perna, fratura exposta, aí vai para o hospital. No hospital, passa por uma cirurgia, e alguns colocam até pinos e tal. Aí tem que engessar. E aí o médico fala, é 3 meses com esse gesso aí. Aí tem casos que tem que ficar com a perna imobilizada, né? E às vezes chega lá 3 meses depois, aí não está muito legal, vamos ficar mais 1 mês. Vamos supor, aí nessa brincadeira leva 5, 6 meses, tá? Pela gravidade. Aí, agora está legal. Tá, o osso colou e tal. Agora vem a fisioterapia. Fisioterapia. Que é
muito doloroso o processo, certo? Para daqui a 1 ano, 2 anos, ele poder fazer assim, se aí não sentir mais nada, inclusive aquela perna fica mais forte, resistente do que a outra. O perdão é muito parecido, né? Ele tem as suas fases, né? E como você falou, é uma jornada, entendeu? Você decidiu perdoar. Agora, o processo de cura, entendeu? Ele às vezes é longo. Eu conheço pessoas que eu recebia ela no gabinete a cada 10 dias, às vezes semanalmente. Ela, pastor, está difícil, a gente orava, você vai vencer. É um processo, entendeu? Está cicatrizando, certo? Ou você está na fase da fisioterapia, dói e tal. Mas na mente já estava decidido, eu perdoei. Agora, o processo de cura, ele leva um tempo, né? Eu inclusive, escrevi essa analogia aqui. Existem tratamentos, pastor, que eles são mais dolorosos do que a própria enfermidade. Exatamente. Só que tem uma diferença. Você se entregar à dor e viver à deriva, você não tem perspectiva de intensidade, de término de dor. Você está largado à deriva, você não sabe para onde você está indo. Agora, quando você se submete a um processo, você está na... Eu costumo usar essa analogia, por exemplo, ataca-me muito a sinusite, né? E se eu deixar a deriva, isso pode perdurar. Agora, se eu procurar um médico e tomar uma bezetacil, eu estou na mão do enfermeiro ali, eu tenho uma dor, que ela de fato é pior do que a sinusite. Só que essa dor ela está controlada por alguém, tem uma intensidade, e eu sei que essa dor ela é passageira. Eu não vou ficar ali a vida toda sentindo aquilo. E essa dor do tratamento, apesar de ser maior do que a dor da enfermidade, ela tem intensidade, ela tem tempo, ela tem previsibilidade, e ela me dá uma convicção de cura. Por que as pessoas às vezes têm medo de entrar nesse ambiente do perdão? Porque existem coisas aí dentro que são dolorosas. São muito dolorosas. Mas esse processo doloroso, ele está anunciando o fim da sua jornada de dor. Porque aí, às vezes, a pessoa prefere se entregar à dor da mágoa. Por quê? Ela vai se entregando, se entregando, se entregando. E, às vezes, eu li uma vez um livro, e só para o pessoal entender, estava falando sobre gestão de tempo. Mas olha que interessante. O cara construiu uma analogia de uma gaveta desorganizada. Toda vez que ele abria a gaveta, ele precisava, ao fechar, ele precisava perder 30 segundos para organizar as coisas e fechar de novo. E ele ficou assim meses e meses e meses e meses. Aí contabiliza. 30 segundos todos os dias. O que era melhor ter feito? Parar uma única vez, tirar tudo de dentro da gaveta, organizar a gaveta para você não ter que... A dor do perdão é a mesma coisa. A pessoa fica lidando com aquelas dores diárias, porque ela não quer parar, se submeter ao processo e se libertar totalmente. E, pastor, teologicamente, psicologicamente, filosoficamente, liberta. Liberta. É interessante que eu uso uma analogia. Eu gosto muito de história, né? Estou até escrevendo mais um outro livro sobre contador de história. É bom. Contador de história. Eu sempre conto isso. Um jovem inexperiente estava pescando junto com outros pescadores. Só que em um determinado momento, quando ele jogou a linha, o anzol enroscou em algum lugar. E ele ficou tentando puxar, e já passava meia hora, ele tentando, suado, e não conseguia, falando alguns palavrões e tal. Até que um velho pescador chegou para ele e falou assim: meu jovem, você já está quase mais de 1 hora aí insistindo, corta essa linha. Corta a linha. Corta a linha, coloca o novo chumbinho, o novo anzol e joga nessa direção. Você vai pescar muito peixe. Né? Eu sempre digo que não é um pescador que vai bater no meu ombro, no seu, ou de quem está nos ouvindo, mas é o Espírito Santo. Chega um momento que o Espírito Santo fala: até quando você vai ficar preso nesse enrosco? Você não percebeu que passou 1 ano, 2 anos? Passou 3 anos? Você não sai do lugar, pô.
Entendeu? Você está perdendo tempo quando você deveria, certo, estar usufruindo de tudo aquilo que Deus te oferece. É só cortar a linha, colocar o outro anzol e jogar numa outra direção. Que, de repente, você vai ser surpreendido com o que Deus tem para a sua vida. Então, perdoar também é cortar essa linha, né? É deixar embora. É deixar embora, exatamente. Inclusive, eu vi acho que é o Celso Portiolli, né, falando um texto outro dia, deixa aí. Deixa aí. E tem hora que às vezes você pensa que você está perdendo, na verdade é Deus que está te livrando. Um dia, eu estava... E Deus tem umas maneiras de trabalhar. A gente tem um ponto de vista para olhar para as coisas, né? Eu estava orando a Deus um tempo atrás sobre mutilações. O Espírito Santo falou algo comigo e eu estava reclamando, essa é a verdade, das mutilações que eu estava recebendo de alguns lugares. E aí o Espírito Santo falou na minha alma, falou, você escolhe o que pode ser isso, porque talvez o que você pensa ser mutilação, sou eu te cortando na medida certa. Às vezes você pensa que você está perdendo pedaços dentro de um ambiente de mutilação. É o lavrador, agricultor, podando a árvore. Mas, na verdade, dependendo da maneira que você olha, você não vê aquilo como uma mutilação. Você vê... Eu vi uma vez um livro, e o cara escreveu algo muito interessante, usando esse gancho do senhor. O cristão, ele não tem perdas, ele tem podas. É isso aí. E as podas trazem um poder de frutificação maior. Maior, exatamente. Então, o perdão realmente ele é libertador. Eu sempre conto que quando os bandidos entraram na minha casa, em 2 vezes em 3 dias, e me agrediram, foi muito traumático, né? Depois que eles foram embora, eu tive que sair da minha casa, vim para cá, para a casa da minha mãe e tal. Eu fiquei assim uns 10, 15 dias possuído por um ódio, né? E era assim, ódio, medo e trauma, né? Eu me lembro que eu tomava banho assim, com a impressão de que os bandidos chegariam no vitrô. Assim, era uma coisa absurda, loucura, só sabe o que é isso quem passa por isso. E aí eu estava na igreja e eu tinha medo de ficar no púlpito, pensando que os bandidos podiam entrar no templo. Olha que loucura. E eu orando, eu me lembro que eu orando, Senhor, eu não posso ficar assim, eu tenho que viajar, eu tenho que pregar, eu tenho que sair de casa, eu tenho que ir para o aeroporto, Senhor, me ajuda. Aí eu lembro como se fosse hoje. Eu estava orando no meu quarto e falando com Deus, Deus, eu confesso, se um dia eu estiver com o meu carro passando na rua e eu encontrar esses caras num ponto de ônibus, se eu pudesse, se tiver como, eu passo em cima deles. Porque esses caras não poderiam ter feito isso comigo. E eu estava orando, agora me cura desse medo, me cura desse trauma, me cura. Aí Deus falou assim comigo, então, a sua cura está condicionada à liberação de perdão. E aí ele disse assim, e você não entendeu que você não é melhor do que eles. A única diferença entre você e eles é que a minha graça te alcançou. É que você abraçou a mensagem da cruz. Essa é a única diferença. Agora, a sua cura está condicionada à sua liberação de perdão. Naquela hora, cara, falei, Deus, é difícil. Como ser humano falível, é muito difícil, mas eu creio na tua graça. Eu creio na ação do Espírito Santo. E, pela fé, eu vou declarar aqui. Eles estão perdoados. Aquele que entrou está perdoado, aquele que ficou lá fora está perdoado, aquele que me agrediu está perdoado, aquele que tentou violentar minha esposa está perdoado, aquele que apavorou geral está perdoado. Eles estão perdoados, eles não me devem mais nada. E que o Senhor me dê, assim, o privilégio de um dia eu os encontrar na igreja, convertidos e tal. Fiz essa oração. Cosme, por incrível que pareça, quando eu levantei da oração, a impressão que eu tinha é que tinha sido um sonho aquilo. Que nunca tinha acontecido comigo na realidade. Assim, acabou o medo, acabou o trauma, acabou o desespero,
Acabou aquela coisa que eu tinha medo até da sombra. Acabou. Falei, Rose, a impressão que eu tenho é que eu tive um sonho, que acordei e é um sonho, passou, entendeu? Olha como o perdão te liberta do medo, do trauma, do rancor, entendeu? Da raiva, do ódio. Isso é poderoso. Foi muito bacana essa fala, porque nas ministrações que a gente faz aqui, eu gosto muito de usar o termo que o medo, o trauma, a angústia, eles não têm autorização legal, profética, para determinar como vai ser o nosso amanhã. Uhum. Porque eles querem fazer isso. Sim. Eles começam a gritar dentro de nós. Uhum. Não vai por aqui, não pode fazer isso. Eles querem conduzir você. Mas a Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na palavra, né? Exatamente. É naquilo que a gente sabe, foi o que o Senhor colocou em prática. O Senhor foi lá e abriu a boca. Uhum. E aí, quando você abre a boca e traz o poder da vida e da morte para aquilo que você sabe e abre mão dos seus sentimentos, exatamente. É isso que a gente vive. É isso aí. É isso, é a transformação. Você profetizou. O medo não vai mais falar como vai ser amanhã. Exatamente. Eu vou perdoar, e aí vai. Muita gente que está nos ouvindo agora precisava ouvir essa palavra. E aí, esse é o caminho, entendeu? Esse é o caminho. Não existe outro caminho para a cura de uma ferida emocional. Não existe. Você tem que perdoar seu pai, perdoar sua mãe, perdoar seu irmão, perdoar sua tia, perdoar o abusador, perdoar a abusadora. Você tem que perdoar quem te ofendeu, quem te agrediu, quem te roubou, quem te deve, entendeu? Você tem que liberar perdão. Corta essa linha. Deus tem algo muito maior para a sua vida. Cosmo, foi muito bom nossa conversa aqui. Foi bom, hein? E quero te convidar para voltar outras vezes. Vamos voltar. Tá bom? Fala mais. E aí, siga o Cosmo e fala o seu arroba aí. @prc.eduardo. @prc.eduardo. Faz um trabalho muito bom, sempre com uma palavra muito ponderada, inteligente, e siga lá, tá? E quando puder, se você estiver em São Paulo, visite a igreja. Comunidade Rocha de Refúgio. Rocha de Refúgio, está linda a igreja. Obrigado, Cosme. Eu que agradeço, pastor. Até uma próxima oportunidade. Amém. Estamos encerrando o nosso podcast e eu quero que você faça uma coisa. Além de se inscrever no meu canal, mas hoje eu gostaria que você pegasse esse link e enviasse para pelo menos 3 a 5 pessoas que você quer bem, que você ama, e você sabe que precisa desta palavra. Então, pega esse link, manda para estas pessoas. Deixe o seu testemunho. Se essa palavra falou com você, escreve aqui embaixo, entendeu? A sua impressão. O que Deus falou ao seu coração, escreve aqui embaixo, ok? Deus abençoe você, sua casa, sua família, e a gente continua declarando que o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres, e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo podcast.